Boa tarde, pessoal. Quem está falando é o Fábio, consultor da Preâmbulo, para mais uma conexão Preâmbulo, né? Feliz aí com todos assistindo, participando da conexão sobre relatórios hoje, né? Então, para quem já está participando várias vezes da conexão, para quem começou agora, né? Você pode depois, no final aqui, tirar dúvidas. Tem o e-mail comunicação@preambulo.com.br, que você pode fazer ter algumas dúvidas também, e tem o meu e-mail. Eu vou colocar para vocês aqui. A necessidade de sanar algumas dúvidas, né? Eu vou falar um pouco sobre o relatório, sobre qual é o objetivo aqui da conexão, como uma ideia, como a gente faz sempre em todas as conexões. E depois a gente fica um tempinho para dúvidas aí, certo? Veja, por que está o título ali, tudo sobre relatório? A gente sempre fala que a maior necessidade de um escritório, de um departamento jurídico, é extrair essa informação depois. Quais são as ferramentas, o que você pode utilizar, o que você precisa. E o relatório não é somente eu clicar num botão no CPJ e gerar o relatório. É você entender também o que você faz no CPJ, quais são os campos que eu preencho, quais são as parametrizações que são importantes dentro do meu CPJ, para que lá no final eu consiga gerar o meu relatório, né? Quem está mexendo, quem trabalha com CPJ hoje, tem que pensar como que está o meu cadastro hoje, né? Como que está a minha padronização, a minha parametrização dentro do sistema, tanto no cadastro de pessoas, de processos, no meu financeiro. Por quê? Porque cada módulo que você acessar o CPJ, vai existir uma impressora aqui. Dentro dessa impressora vai existir relatórios que vocês vão poder usar padrões do sistema, relatórios que você criou ou você modificou. Mas antes de a gente partir para mostrar um relatório, o que você pode montar nesse relatório, é importante a gente salientar como que está e o que eu mexo nesses meus dados aqui básicos. Como que você cria um relatório do zero? Como que você põe um campo específico no relatório que eu necessito? Quanto mais você aprender, quanto mais você entender o cadastro padrão do relatório, o cadastro básico do relatório, né, você vai conseguir, vai ser muito mais fácil você montar. Ah, eu quero um relatório que tenha o campo assunto, eu quero um relatório que tenha valores, eu quero um relatório que tenha os envolvidos, e assim por diante. Então, a primeira regra hoje não é só a gente saber o que eu posso fazer no relatório, é saber o que eu tenho no meu CPJ para gerar um relatório. Como que está a padronização dos meus campos aqui, das minhas tabelas? Tabela de ações, tabela de matérias, tabela de formato, tabela de matérias aqui de novo, tabela de... Quais são os temas que eu tenho no processo para colocar? Quais são a minha tabela de eventos para poder gerar relatórios e assim por diante. Então, essa é a primeira ideia. Hoje você pode gerar um relatório e começar a sair alguns campos em branco. Por quê? Porque eu não cadastrei. Você vai ver depois, eu vou gerar um BI ali, você vai ver a facilidade que você tem de gerar o BI para que te ajude é o quê? Te ajuda é você montar, você gerar uma planilha rápida de quantos processos eu tenho por juízo, quantos processos eu tenho daquela matéria e assim por diante. Qual o risco do meu processo, né? Qual o contingenciamento desse meu processo e assim por diante. Então, em cada módulo que você entra no CPJ, você consegue ter essa impressão. Beijo. O gerador de relatórios de processo é o maior de todos. Por quê? Porque é o gerador onde eu puxo várias informações. Eu puxo informações do processo, mas eu posso trazer informação de uma pessoa envolvida, posso trazer informação do financeiro. Então, essa lógica que eu vou passar para vocês hoje é para vocês entenderem o que você pode fazer, você até tentar fazer relatório, mas se você tiver a necessidade de falar com o suporte da Preâmbulo, a tua lógica do que vocês está mais fácil. O que eles vão te ajudar a encontrar o campo, criar uma rotina, uma ordenação, algum campo específico. E toda vez que eu clicar nessa impressora, ele vai me trazer vários tipos de relatórios, que eu tenho relatórios aqui. E nesta tela você já vai ter algumas particularidades, como o nome do meu relatório, eu posso ter aqui
eu posso colocar uma observação para que serve esse relatório. Ah, utiliza para emitir etiqueta, relatório de processos parados, relatório para auditoria. Isso tudo eu consigo colocar aqui dentro. Eu tenho os relatórios que eu gerei. Todo relatório que você gera, você pode deixar ele salvo aqui embaixo para você abrir de novo. Ele não precisa fazer o sistema gerar de novo esse relatório, né? E aqui, se você tiver direito no teu usuário, você vai poder modificar um relatório que existe, criar um novo, exportar ou importar esse relatório. Aí eu posso exportar o relatório para mandar para o suporte da Preâmbulo para corrigir, ele manda, você importa. Ou tem um outro colega seu que tem o CPJ, tem um relatório pronto, layout. Eu exporto o layout do relatório, não exporto os dados do teu CPJ, só o layout, né? E aqui embaixo você vai ter as situações relatórios, relatórios que foram gerados e relatórios que foram agendados. Por isso que eu tenho aqui todos gerados, agendados que estão na fila. Por que eu tenho isso? Porque você vai aprender que você vai poder agendar relatórios automáticos. Ah, eu quero que toda segunda-feira de todos os meses do ano envie um relatório para alguém. Você vai poder fazer isso, tá? Então você vai poder gerar um relatório. Então posso clicar no relatório 2 vezes e ele vai abrir uma tela para você. Essa tela vai abrir padrão para todos os relatórios. A diferença vai ser a parte de baixo. Vai existir relatórios que têm tramitação ou não. Então aqui eu tenho, ó, eu posso gerar por envolvido, só pelo código, pelo nome ou pela sigla. Lembra da sigla de pessoas? Que eu posso ter um grupo de pessoas com a mesma sigla e assim por diante. Gerar só do arquivo normal, do morto de ambos. Listar somente o primeiro envolvido de cada qualificação. Se eu tiver 300 envolvidos e marcar, gera os 300. E esses campos aqui que estão em azul são os campos padrões, que todo relatório que você montar, ele vai aparecer. Então, eu vou poder gerar pelo nome, nome de quem? Do meu cliente, declarar todos os processos do meu cliente, de qual matéria. Por isso que eu falei no começo, quanto mais você padronizar o gerador, as tabelas, as informações, mais faz o teu relatório. Se você tem uma tabela poluída, você vai... Que relatório que eu vou tirar agora? É do civil? Daí tem duplicidade de informação, você não sabe quantos processos tem para um, para outro, e assim por diante. Você vai poder por sigla da ação, vai poder gerar por juízo, por órgão julgador e assim por diante. Então, veja, os campos que eu deixar em branco, ele vai puxar automático, todos. Então, eu podia falar, eu quero só os processos desse meu cliente, ou quero só os processos de uma matéria específica. Do juízo da onde? Ah, de Curitiba. Então, você vai filtrando. Então, veja, no início do lançamento, gerando relatórios padrões, você já consegue gerar um relatório já para ver como que está a tua base. Além disso, você está vendo esses campos aqui, ó, valor do resultado maior que, data do valor da causa, texto que contém, então, isso são campos que você pode montar. Eu consigo fazer mais filtros além dos padrões que existem. Além dos filtros dos dados básicos do processo que eu vou conseguir puxar, eu vou conseguir fazer seleção por andamento. Lá na tramitação, quando você lança os andamentos, eu posso dizer, eu quero os últimos qual? Os últimos 6 andamentos e vou listar o interno e o externo. Lembra que a gente conversou, quem participou das outras conexões, a gente falou muito da tabela de evento, que é uma tabela importante dentro do sistema, e lá eu consigo dividir 2 grupos bem distintos, os andamentos internos e os andamentos externos. Os andamentos internos, eu posso escolher ou não que apareça no meu relatório. Então, quando eu vou mandar um relatório para o cliente, não quero que saia os internos, só quero que saia os externos. Eu não quero que saia os andamentos vinculados à agenda. Eu quero que saia por um período, então. O que eu quero? Eu quero todos os andamentos que eu atualizei. Eu quero todos os processos do civil que foram atualizados. DG, DG mais N ou a data. Quando você começar a mexer em relatórios ou em configurações para gerar relatórios, gerar notificações, gerar aviso, sempre note essa questão dos DG, que é a data da geração. Se eu colocasse DG aqui, DG mais 7, o que ele faria? Ele ia pegar hoje 10, até para frente, ou eu poderia falar DG menos 7 até DG. Por que isso? Eu falo assim, ó,
gere um relatório com a data de hoje, 7 dias para trás, até hoje, o que foi atualizado no meu sistema. Eu poderia configurar, amarrar essa configuração de filtro, de interno, todos aqui com, eu quero que todo dia, toda segunda-feira, envie um relatório por e-mail de quem? Por e-mail do diretor da empresa, por e-mail do gestor, para o coordenador, para o dono do escritório. O que vai acontecer? Eu conseguiria gerar um relatório, quero que gere tudo que foi atualizado de hoje para 7 dias para trás, então, do dia 10 para trás, na segunda-feira. Aí na segunda-feira, dia 17, já vai gerar da outra semana para trás, e assim vai gerando os relatórios que foram os andamentos que foram atualizados dentro do sistema. Quando você marca o por período, é importante marcar essa opção aqui, ó, não me listas sem andamentos. Se eu marcar essas não me listas com sem andamentos, os processos que não tiveram atualização neste período não vão sair. Tá? Então, veja, nessa tela inicial até agora, você, com os relatórios padrões do sistema, já consegue fazer vários filtros, várias regras para gerar o relatório. Tranquilo? Então, isso é importante. Em cada módulo do relatório que eu entrar, eu vou ter ou menos campos para gerar, vou ter sempre os agendamentos, vou ter sempre os andamentos quando for da tramitação. Vou cancelar aqui, vou gerar de novo. Se eu gerar todos eles, ele vai gerar um relatório para mim. Todo relatório que eu gero, ó, ele vai aparecer ali, ó. Ele vai aparecer numa tela aonde eu vou conseguir fazer o quê? Vou conseguir salvar esse relatório em PDF e assim por diante. Vou mandar por e-mail, vou poder imprimir e vou vendo as páginas aqui, tá? Então veja, esse layout é um layout padrão, um layout que a gente tem aqui, que a gente manda para os clientes, ou layouts que vocês têm lá no sistema, tá? Então você vai ter essa regra dentro do CPJ. Ah, Fábio, mas eu queria entender um pouco sobre como que eu alteraria esses relatórios. Então eu vou passar uma lógica de como que eu, a partir de um relatório que eu tenho, eu clico novo, criar um novo relatório, sim. Copiar o layout, sim, também. O que ele vai mostrar? Ele vai mostrar um layout que é onde? Que a primeira coisa que você vai fazer é colocar um nome. Conexão, um exemplo. Relatório da conexão. Né? E aqui eu vou ter umas regras que você tem que entender. A primeira, configuração de página. Então, eu posso ter um retrato ou paisagem, então vai mudar. Eu posso ter estilo, relatório, etiqueta ou planilha. Quando você montar por planilha um relatório e montar os campos, esse relatório vai exportar direto para o Excel. Então, daqui a pouco eu vou mostrar a diferença do relatório com planilha. O papel, as margens, a observação. Ah, é aqui você vai por lá. Treinamento interno, ou relatório de auditoria com valor da causa e assim por diante. O que é essa observação? É lá na tela inicial, quando você colocar o mouse em cima do gerador de relatórios, ele vai escrever para você o que é. Né? E aqui você vai ter algumas regras a mais. Bom, seleção, então tá vendo? Ó, os campos de seleção que eu tenho aqui, se eu apagar todos aqui, eu não vou ter nenhuma seleção. Então eu vou ter o campo, o apelido, o operador e a constante. Então eu poderia colocar aqui, ó, clicar nos 3 pontinhos e encontrar. Quando você clicar nos 3 pontinhos, quando você clicar no selecionar, você vai ter uma regra de você fazer o quê? De você selecionar o campo que você quer. Mas como que você vai entender para selecionar? Aí eu volto um pouco no começo. Quanto mais você entender o relatório, quanto mais você entender os dados básicos do processo, você vai procurar o campo que você quer colocar no relatório, conforme o nome dele no CPJ. Eu ia colocar aqui valor da causa. Valor da causa. Isso aqui tem que ficar claro. Ó. O que ele trouxe? Ele trouxe todos os campos vinculados a valor. O que é esse campo aqui? Por que eu tenho a sigla e a tabela? É um campo de processo, que é o valor da causa. Esse campo é aquele campo que fica aqui no canto, aqui embaixo, que é o valor da causa. Então, se eu selecionar ele e clicar 2 vezes, eu vou colocar ele para onde? Para fazer a minha seleção. Então, vou colocar aqui, vou colocar um apelido, e eu posso usar um operador maior, entre, menor, diferente, assim, eu colocaria entre. Se eu clicar OK e salvar agora,
e gerar a conexão, ó, ele apareceu o valor da causa aqui, tá vendo? Então, quem que é o valor da causa? Opa, é esse campo aqui, ó. Tá vendo que eu procurei ele pelo nome do campo e encontrei aqui? Então isso que tem que ficar claro. A busca do campo vai ser pelo nome dele. O que você vai, cada dia você vai entendendo melhor a regra, tá? Dentro do sistema. Tá, vamos lá. Pode mandar dúvidas se tiver, que a gente vai respondendo. Então eu vou modificar, além de você ter o campo de seleção, você vai ter o campo de ordenação. Ó, eu estou ordenando pelo meu cliente, eu posso selecionar e falar, por quê? Porque eu tenho meu próprio cliente aqui, ó, é uma banda. Então o que que é isso? É uma banda detalhe, ó. Eu tenho a banda cabeçalho, eu tenho a banda detalhe, quebra 1, detalhe, subdetalhe 1, 2, e assim por diante. Isso aqui é uma hierarquia dentro do sistema que a gente vai conseguindo montar, certo? Que vai fazendo o quê? Vai. Então você vai ter. Então, ali a Débora já estava perguntando como inserir um campo no relatório e como saberei os nomes dos campos variáveis. Já vou explicar. Como que eu vou inserir um campo aqui, Débora? Quando você for incluir um campo, você tem que ser, no módulo que você está ali, ó, pro número do processo. Então, se eu clicar aqui na linha, segurar com o mouse e puxar, eu vou clicar com o botão direito e vou procurar. Eu quero pôr o campo fase do processo. Processo, fase, descrição, que é uma tabela, eu tenho o código e a descrição. Quando eu colocar aqui, ele vai puxar aqui, ó, fase, descrição. Tá vendo que eu já tenho um campo aqui só para a gente puxar para você ver como puxa ele para dentro? Eu posso colocar aqui uma cor de fundo negrito e assim trabalhar, certo? E aqui você vai ter o controle. Se eu gerar aqui, salvar e gerar esse relatório, vamos gerar de novo todo ele. Puxou fase aqui, ó, como eu coloquei. Então você vai pondo os campos relatórios. Os campos variáveis, eu tenho dois campos variáveis aqui. Eu tenho os campos alteráveis, que é o prioridade, região e centro de custo, que eu vou lá em configurações, preferências, em processual, eu encontro eles. E eu tenho os campos formatos, que são os formatos que vai estar aqui dentro como formatos, que eles estão, independente do tipo, ele está numerado, de processo de 1 ao 10. Como que eu coloco eles no meu relatório? Vamos modificar o nosso relatório. Todos vão ser colocados na banda detalhe, porque são as bandas dos campos de processo. O campo alterável, eu vou fazer o seguinte, eu clico com o botão direito e pesquiso aqui, ó. Ó, alterável 1, 2 e 3. Então, alterável 1, 2 e 3 que estavam nos preferentes. Então, vou colocar 1. Coloco aqui. O que que você pode fazer com esses campos? Quando você coloca esse campo aqui e clicar com o botão direito, você vai ter um campo dos auxiliares, que são os campos chamados de rótulo. Quando eu clicar duas vezes nesse rótulo aqui, eu vou poder colocar na frente e vou poder escrever dentro dele. Que o meu primeiro lá, acho que era prioridade. E ele vai aparecer ali, vai montando. Esse é o campo alterável. E os campos lá do formato? A gente pesquisa eles como conteúdo. Conteúdo. Olha lá. Conteúdo variável 1, 2. Esses campos são todos os campos lá dos 10 do formato. Então, o conteúdo variável 1 está aqui. Aí eu posso pesquisar o rótulo. Do processo, rótulo variável 1.
Vamos lá. Agora eu salvo. Vou gerar o relatório de novo. Vamos lá. Ó. Setor alto, prioridade alta, setor administrativo. Prioridade, outro aqui, ó. Setor administrativo, prioridade normal, tá vendo? Este é o campo e este é o setor. Vamos lá. Agora eu vou lá no CPJ e vou te mostrar. Este é o prioridade que eu fiz um rótulo e coloquei o campo 1, ia colocar o 2 e o 3, e o formato, é o formato conteúdo 1, rótulo 1, setor tal. Aí, dependendo do processo, ele vai puxar conforme, se é o trabalhista, ele vai puxar os campos. Então, você vai procurar sempre pelo nome, pelo número. Ok? Então, veja que agora você chegou num ponto, Débora, que é bem importante. Além do padrão que eu tenho, eu criei novos e coloquei no meu relatório. Só que você vai... Note que além do relatório lá, eu tenho a pesquisa por aqui, ó, prioridade região, e aqui eu poderia colocar o formato na tela inicial e falar assim, do trabalhista, do setor, quais são que tem administrativo. Puxou esses processos, então o que? Tem o formato setor administrativo. Respondido, Débora? É só colocar ali que você vai conseguir puxar os campos, tá? Então, veja, então, aí a gente chegou no ponto que a gente está falando no começo. Quanto, ó, ela soube criar os campos, ela enxergou os campos, faltou só procurar o campo para colocar no relatório, e é assim que funciona. Quando você fizer essa volta do relatório, não só olhar para o relatório, não só olhar para este campo aqui, meu Deus, o que eu faço aqui nesse campo aqui? Mas você pensar ao contrário, o que eu quero colocar aqui? Ah, eu quero colocar o variável 1, eu quero colocar a fase, eu quero colocar os envolvidos aqui nos alteráveis, tá? Por que tem o subdetalhe 1, 2, 3, 4, 5? Por quê? Para cada tipo de sigla, você vai colocar num lugar. Então, primeiro, todos os dados do processo. Segundo, de quem é o processo. E env aqui, ó, é o nome da qualificação do envolvido. Leia sempre de trás para frente os campos. O que é esse campo? Nome da pessoa envolvida. O que é isso? Data do andamento da tramitação. Texto da tramitação. E com isso montado o layout, você consegue criar novas seleções, que você pode até 6 seleções a mais pelos campos. Você pode criar ordenações que vão virar uma hierarquia, então eu poderia colocar aqui do meu cliente. Por que eu tenho o meu cliente aqui? Ó, processo meu cliente. Mas só vai funcionar esse cliente se lá no teu cadastro de pessoas, quando você cadastrou correto, você colocou o cliente. Então você vai ter o controle. O André, boa tarde, André, tudo bom? Ele está perguntando como configurar no e-mail para envio de relatório automático. Para ter um programa padrão, por exemplo, veja, quando foi feita a instalação do CPJ, lá no serviço do CPJ é feita uma configuração do teu e-mail padrão do escritório. E a partir daquele e-mail que é enviado daí, sabe? Então, você pode dar uma ligada no suporte, eles vão olhar que e-mail que está configurado na instalação, quando fizeram, e dele vai mandar para você, tá? Mas, dentro do CPJ, você pode configurar o teu e-mail padrão para sair ali certinho o nome do e-mail, você vai conseguir mandar. Ele já pega automático e manda para você, tá bom? Então, você vai ter essa configuração aqui de você montar. Outra coisa que você pode ter no CPJ, a banda aqui, além dessas bandas que eu tenho até 7, eu tenho minhas bandas aqui, ó. Quebra 1, quebra 2, total 1, total 2. O que é essa quebra 1? É essa quebra aqui, ó. Que faz como se fosse um cabeçalho para destacar o nome do cliente, pode destacar a matéria, pode destacar a cidade e assim por diante. Então, você vai ter esse controle. Você vai ter essa regra aqui dentro do sistema. Que quando eu crio a minha ordenação, eu falo, imprima salta e folha sim para mudar o nome do cliente na quebra 1, né? E eu vou ter o total 1. O que é o total 1? É eu poder criar uma somatória. Ó. Eu tenho 4 acumuladores. Esses 4 acumuladores eu poderia colocar aqui, ó.
colocar um campo chamado o valor da causa de novo. Valor da causa. Esse campo valor da causa, eu estou falando, guarde tudo no acumulador 1. Como eu tenho a quebra 1, eu poderia abrir uma banda chamada total 1, que ele vai abrir daqui embaixo, que eu poderia clicar com o botão direito, colocar o campo acumulador 1. Todo campo que você colocar data, valor, você pode colocar uma máscara aqui, ó. Posso colocar um outro rótulo. E assim por diante. E aqui eu colocaria total. Opa. Colocava aqui direita, certo? Só que lá na minha ordenação eu coloco imprima no total 1. Tá vendo que você relaciona tudo? Estou ordenando por cliente. Se o meu cliente tem 10 processos, ele vai somar os 10 e vai o valor da causa e vai mostrar aqui. Então você vai ter essa regra. Então vamos lá, vou salvar. Vou gerar de novo conexão aqui. Ok. Então eu vou olhar lá, que lá no final do relatório que eu quero, tá aqui, ó, os dois do Adriano, 40 mil. Né? Tem os valores, está somando os valores da causa aqui. O outro, 18. Ah, mas não está mostrando o valor da causa. Aqui, ó, o valor da causa, 18 mil e 0, isso somou. O outro foi 40 e 0, somou. Então, tá vendo? Quanto mais eu padronizar o meu relatório, esse deu 373 mil. E assim por diante. Então, a lógica sempre é o quê? Você procurar os campos, colocar os campos onde você quer e gerando ele trabalhando. Essa lógica tem que ficar clara. As dúvidas vão surgir. Não consegui achar o campo. Mas você entendendo bem essa lógica, vai ser muito mais fácil para você entrar em contato com o suporte, às vezes pegar uma hora de suporte ali para você poder sanar suas dúvidas e assim por diante, tá? Então, veja, no relatório de processos, você vai ter todas essas formas de você organizar. Mas se eu tiver em outro módulo, Fábio, por exemplo, eu vou instalar no Pessoas. Você continua tendo a impressora, tem o relatório de pessoas, e quando eu modificar o Criar Novo, eu vou ter relatórios com menos campos. Tá vendo que eu tenho menos bandas aqui? Eu tenho banda detalhe, eu tenho banda subdetalhe 1, eu tenho rodapé. São menos campos. Por quê? Porque o meu módulo é menor, eu tenho menos campos e assim por diante. Fabi, se eu tiver agora, então, quero montar um relatório em contas a pagar e receber. Mesma coisa. Eu tenho meus relatórios que quando eu selecionar ele aqui, eu vou ter as bandas do CPR. Por que CPR? Contas a pagar. Então, agora, no meu módulo de contas a pagar a receber, o campo principal que vai na banda de detalhe é o CPR. No meu módulo de processo é o processo. No módulo de pessoas é o PES. No agenda é o AGE. Entendeu? A lógica continua a mesma, só você vai tendo aqui as bandas específicas de cada módulo. Tá? Então, você vai conseguir ter esses relatórios. O modelo de relatório, você tem um relatório padrão e você tem um relatório, por exemplo, você pode criar um relatório aqui, vamos pegar no processo de novo que eu tenho para montar para vocês, Excel. Esse Excel ou relatório, se eu modificar ele, você vai notar que ele é feio. Eu só tenho os campos, ó. Matéria, número do processo, autor, o réu, o juiz. Vamos por um campo aqui. Vamos por aqui a fase do processo de novo. Descrição. E quando você monta um relatório dessa forma, tá vendo que eu tenho a posição X e Y, vou deixar um campo embaixo do todos estão na 7, ó, tá vendo? Então, este tem que estar na 7. Esse 7 você pode mudar automático, mudar aqui e clicar fora, ou você pode selecionar no campo com o CTRL para cima e para baixo, que ele vai andando também. Quando eu crio esse relatório do tipo, do layout planilha, certo? Então, ele ficou uma tela só branca, não tem cabeçalho, não tem nada. É só para você colocar os campos aqui. Quando eu seleciono ele como planilha, ele fica desta forma.
E quando eu coloco um campo um embaixo do outro bem certinho, ele vai fazer o quê? Vai pegar cada campo e vai colocar com uma coluna no Excel, quer ver? Vamos gerar aqui, ó. Excel, não, vou gerar. Ele gerou o relatório. Aí ele vai começar, ele vai mostrar aqui o Excel. Ele vai fazer o quê? Ele vai gerar esse relatório em Excel. Abriu ali o Excel, ó. Pronto, montou o relatório em Excel para você, tá vendo? Aqui é um relatório que você pode fazer padrão. Então, você pode ter um relatório. Se você agendar esse relatório automático em Excel, ele manda também como planilha, tá? Se você gera daquela forma que estava gerando até agora, ele manda como PDF. Se você gerar, ele manda como uma planilha. Então, veja, Fábio, eu preciso de um relatório cheirosinho ali para mim ter ali com os dados. Eu vou pôr lá, matéria e tal. E se você mudar o nome do campo, ele não escrever em cima, ele põe o campo que você quer. Não fica com o campo padrão, campo do banco do CPJ, do relatório. Mate, descrição, eu vou escrever lá, matéria. Então, tá vendo? Não salvar. Vamos lá no gerador de relatórios, Excel, verificar. Aqui, ó, você põe matéria. Aqui você põe número do processo. Aqui você põe autor e assim por diante. Quando eu salvar aqui agora e gerar ele de novo, ó, tá vendo que ele colocou esses que eu mudei, ele colocou, os outros ele vai ficar como antigo, quer ver? Tá vendo? Ó, vai ficar nome e tal, e assim por diante. Então, agora você tem duas linhas bem distintas. O relatório padrão, que sai texto, vai em PDF e tal, e o relatório que você tem como Excel. Então, aí eu volto no começo. Como você quer, o que você quer gerar, quais são campos que estão preenchidos, toda essa geração, toda essa questão padrão do sistema aí. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Opa, vamos lá. Boa tarde, Pedro. Tudo bem. Como faço para configurar um relatório para envio automático por e-mail dentro de um período pré-estabelecido? Veja, todo relatório que você montar que tenha tramitação, aí você quer um período pré-estabelecido do que foi atualizado, eu vou gerar aquele relatório lá. Vou gerar o relatório do meu conexão, que aqui eu vou colocar assim, ó. Qual o período? Aqui é o período de andamento, que foi atualizado dentro do sistema. Então, eu posso falar assim, o que foi atualizado da data que eu estou gerando para a data que eu estou gerando no armazém. Então, por exemplo, aqui a gente estava falando do DG, data de geração. Então, eu quero saber o que foi atualizado. DG-7 para DG. E eu marco essa opção. Quando eu configurar o e-mail de quem está recebendo para quem vai enviar, ele vai mandar para essa pessoa todos os processos que foram atualizados hoje, com a data de hoje até 7 dias para trás. Essa é uma regra. Data de atualização dos andamentos. Beleza. Não, Fábio, eu quero fazer o seguinte. Eu quero colocar um campo aqui, como eu tenho o valor da causa, eu quero colocar um campo chamado data da entrada, data de cadastro. Então, eu poderia ter aqui uma forma de data de cadastro. Então, eu poderia... Data da entrada que a gente chama, data de entrada. Que essa data de entrada... Essa data de entrada é a data que quando você clica novo para criar um processo, ele preenche lá a data lá em cima, data da entrada. E aqui eu poderia colocar data do cadastro entre. Então aqui eu poderia colocar então, mesma coisa, conexão, só que agora eu colocaria aqui DG-3 DG. Então, o que foi cadastrado, independente se ter com o último andamento, independente se teve andamento ou não. Então, o que eu cadastrei de hoje até 3 dias atrás, ou DG. O que foi cadastrado hoje no CPJ, que eu quero que gere às 18 horas.
Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e mande por e-mail da controladoria para o diretor. Então, todo dia às 18 horas vai aparecer um relatório para ele do que foi cadastrado hoje até hoje, certo? Essa é uma forma. Outra forma que eu tenho é nas minhas atividades, que é a minha agenda, eu posso ter relatórios que eu gero aqui, e aqui dentro eu coloco a mesma coisa. Eu quero saber o que eu tenho DG mais 7 agora. Por quê? Porque na agenda. Então, eu vou falar aqui, eu quero que mande um relatório de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, por e-mail de cada advogado. Eu posso agendar um relatório para cada nome de advogado, e toda segunda-feira, todo dia, às 7 horas da manhã, ele recebe um relatório do que ele tem, ou toda segunda, ou todo dia, do que ele recebe o relatório de hoje até daqui mais 7 dias, qual é a agenda dele. Então, tem vários tipos de configuração de relatório para envio automático dentro de um período. Período do quê? Do meu passado, do que foi atualizado, período do que aconteceu hoje, que foi cadastrado, período de agenda. Entendeu, Pedro? Então, aí você tem que pensar nessa questão, quais são os tipos de relatório que você quer. Ah, eu posso ter vários tipos de período pré-estabelecido. O que atualizou hoje, o que foi cadastrado hoje, nem sempre o que atualizou hoje foi cadastrado, nem sempre o que foi cadastrado não foi atualizado hoje. E a minha agenda, eu quero saber o que eu tenho da minha agenda pendente para a semana que para a segunda, mande um e-mail para cada advogado. Vamos lá, tem mais perguntas? Débora, na verdade não estou localizando campo escritório para adicioná-lo em um relatório já existente. Se for o nome do teu escritório, o campo do nome do teu escritório, você vai usar este campo aqui, ó, que você vai pôr na banda cabeçalho, que é o nome chamado nome da personalização. Esse nome da personalização é o nome do teu escritório conforme você adquiriu ele, o escritório adquiriu, comprou. Tá o nome lá. Tá? Agora, se é um campo escritório que você quiser, você tem que me dizer onde você cadastrou. Então, se é um escritório terceirizado, se é um cadastro que você fez de um escritório dentro do sistema, deixa eu clicar aqui. Se você coloca o escritório onde? Na unidade, no grupo de trabalho, procura por unidade, por trabalho, ou por responsável, ou se é um campo aqui, 1, 2 e 3, ou se é algum campus desse. 1, 2, 3, conta assim, você vai procurar. Alterável e conteúdo. Ok, Débora? Depois, se você quiser mandar por e-mail para mim certinho o campo que você está procurando, aonde você cadastra, eu te respondo depois, tá bom? Fique tranquilo. Então, vamos lá. Então, nessa hora que você tem. Então, essa hora do relatório que você tem que pensar. Então, a lógica é essa. Quanto mais eu trabalhar com o meu relatório, mais eu entender meu cadastro, fica muito mais fácil, né? O gerador de relatórios, ele não é... Eu concordo com vocês que não é fácil de mexer. Mas quando você entender essa lógica e trabalhar com ele melhor, de onde que está o campo e como que eu vou procurar, vai ser bem mais fácil. E outra facilidade que você vai ter de gerar relatórios mais estatísticos e mais de dados vai ser o BI, né? Deixa eu ver aqui tem uma outra dúvida aqui. Tudo bem, Alice? Tá, a logo do cabeçalho você vai colocar. Como que eu posso colocar a logo? Se eu entrar aqui na conexão, tá vendo que eu tenho um caminho da minha logo aqui? Essa logo tem que estar como BMP e ela tem que estar salva dentro da pasta público lá no servidor do CPJ. Tá? Você pode também montar essa logo do teu escritório, porque a hora que eu deixar selecionado o campo, qual campo que você vai colocar? Você vai colocar o campo, clicando com o botão direito, você vai colocar o campo chamado imagem. Ó. Este campo que você vai colocar aqui. Campo imagem aqui. E quando você clicar 2 vezes, ele vai abrir aonde você tem que colocar,
aonde você vai encontrar esta logo aqui. Público. A logo ali, ó. Aqui no meu não vai funcionar, que não está como VMP, mas ele vai puxar para você a logo da imagem da preâmbulo. Então, essa imagem tem que estar dentro do público no servidor. Tá? Então, tem que dar uma olhadinha na tua instalação. Caso tenha alguma dificuldade, você pode dar uma ligadinha no suporte, pode ter ajuda vocês até a dar uma olhada como que está logo e tal. Mas ela só vai funcionar na extensão BMP, Paintbrush. Tá bom? Aí pode colocar. Aí, por que tem que ser nesse caminho na rede para colocar logo? Para que todo mundo, que em qualquer máquina for usar, vai aparecer o logo para vocês. Tá. Vamos lá. Dúvidas? Podem mandar, pessoal. Outra questão. Então, dentro dessa questão do gerador de relatórios, que você padronizou, que você buscou, gerou, você vai ter o quê? Você vai ter o BI. O BI é um segundo tipo de relatório mais estatístico. Não é um relatório com todos os campos, com texto, com função e assim por diante, com filtros também. Mas você vai conseguir gerar. E esse BI você vai encontrar aqui na tela de processos, que você clica com os 3 pontinhos e cadastra aqui, ó, BI, Business Intelligence. Aqui dentro você vai conseguir fazer 3 formas de estatística. Pelo processo, pelo evento e pelos pedidos. Quando você seleciona pelo processo, você pode fazer alguns filtros pelo código ou pela sigla do cliente, por tipo de processos, as fichas estão no normal, ambos ou todas as fichas, e você pode pesquisar o que foi dado de entrada ou o que foi de resultado. Quando eu fizer data da entrada, eu vou poder colocar aqui o que eu cadastrei no meu CPJ desde 1900 até hoje. E aqui você pode fazer algumas restrições. Só quero a ação principal, só a 00, não quero que apareça 01, quero que tenha valores corrigidos, eu quero que some pedidos e assim por diante. Quando eu gerar, o sistema vai te mostrar alguns cubos disponíveis, que no de vocês, o mínimo que vai ter o estatística. Quando você clicar no estatística, ele vai mostrar para você assim, ó, um campo de dimensões, que são os campos que você cadastra, e as métricas, que são quantos processos você tem, e dependendo do layout, qual é o valor da causa, o valor estimado, o valor do resultado. O que você pode fazer aqui? Você pode cruzar informações. De que forma? Eu quero saber, desses 43 processos, me separe por matéria. Ah, então ele me diz que eu tenho uma administrativa. Tá vendo que bonitinho? Não está faltando cadastro? Ah, mas quais são esses 32 trabalhistas? Você clica em cima, ele te abre uma listagem e essa listagem também você pode exportar para Excel. Então aqui eu já consigo fazer um segundo tipo de relatório em Excel. Além daquele que a gente aprendeu, viu agora há pouco. Certo? Ah, mas dentro da matéria me gera um gráfico. Você pode ter um gráfico aqui agora. Ah, eu posso mudar o gráfico aqui e assim por diante. Certo? Ah, mas dentro da matéria, quais são as ações? Vai pegar e arrastar a ação aqui, ó. Mas eu quero da matéria, se eu clicar nessa seta, me aparece uma tela para que eu faça filtros. Eu quero só trabalhista. Só trabalhista. E qual é a faixa do risco? Ah, os que são possível, praticamente certo, provável. Se eu clicar aqui, eu exporto para o Excel esta forma de planilha. Se eu clicar aqui em cima, eu exporto para o Excel esta outra forma de planilha. Tá vendo que foi muito mais fácil agora você gerar relatório? Então, você tem 2 tipos de relatório. O relatório padrão, que se põe bastante texto, e o relatório gerencial. E como que eu monto relatórios aqui? Você vai montar desta forma aqui, ó. Você clica nesse colorido, clica no novo, criar um novo, que a gente chama de cubo, sim. Copiar o cubo, layout do cubo, não. E aqui você tem, ó, as dimensões são os que vão estar aqui em cima, que você vai cruzar as informações. E as métricas são pelo menos uma métrica para te dar quantidade, que é o arquivo ficha incidente. E aqui eu posso colocar, ó, eu quero saber quem é o meu cliente, eu quero colocar a fase, eu quero colocar o alterável 1, alterável 2, tá vendo? O alterável também posso colocar aqui dentro. Eu posso colocar o juízo,
eu quero a matéria, eu quero o número do processo, eu quero, vamos lá, o tema do processo, o responsável, e eu vou puxar aqui, ó, variável 1, 2, é o variável. Aí você só vai mudar depois o texto. Salvei, avanço, avanço. Aqui vai mostrar a quantidade, depois você pode mudar aqui, escrever quantidade, avança, aqui vamos lá. Conexão. Avancei. Ele trouxe 43 processos. Olha, tem a fase, o juízo, matéria. Quais são da matéria? Vai puxar lá, vai puxar os 46, mas desse, quais são os temas? Vai puxar os temas. Desses temas, qual é a prioridade? Que era o alterável 1. Esse alterável 1 eu posso clicar aqui e colocar aqui, ó, prioridade. Prioridade. Salvar. Opa, já pus o rótulo. Ah, posso colocar aqui. Ah, eu tenho normal, baixo, já fiz uma planilhinha para me saber quais são os processos. Certo? Ah, mas em qual fase que estão esses da prioridade? Ah, então tem uma prospecção 1, contrato de análise, juizado, contrato, juizado. Opa. Ah, não quero a fase, agora eu quero saber qual juízo. Curitiba, tá. Ó, tem um monte de processo em juízo, tá vendo? E aqui no teu próprio BI você consegue também fazer uma análise da tua base. Se está faltando campo, se não está, e assim por diante. Então, veja, pessoal, essa lógica do relatório se monta. Você vai montar muitos relatórios, pode mexer, não tenha medo de mexer no relatório. Você pode criar um novo, em cima, sempre crie um novo a partir de um que já existe. E mexam. Põe um campo, gere, não deu certo, apareceu tal. Aprenda essa lógica. Pense, se você quer um campo específico, precisa do campo assunto, então vou buscar como assunto, vai aparecer próprio processo assunto, assunto do processo, assunto. Ah, eu quero um campo juiz, vai aparecer o juízo, tem o estado do juízo, tem tudo que você vai poder montar, certo? Então não tenha medo de mexer nessa questão dentro do sistema de relatório. O máximo pode acontecer, não aparecer o campo, não gerar o relatório por uma inconsistência na hora de montar, mas essa ideia da lógica de você puxar, olhar os campos e puxar para dentro, você tem que pensar nisso. Não usar só o CPJ para controlar o andamento, mas sim, o que eu posso ter a mais nesses meus relatórios? Daqui a pouco você vai falar, por que eu tenho muito processo desse tema específico? Por que eu tenho, por exemplo, vou colocar aqui agora, inverter, ó, inverter, eu tenho os temas e os processos. Ou então eu poderia falar, quais os meus processos que estão no juízo? Ó, eu tenho 5 sem juízo cadastrado, mas eu tento. Por que eu tenho muito processo de tal cidade? Que é normal, com aquele tema. Ah, eu tenho um tema específico lá, vamos ver. Ah, aqui, ó. Nesse aqui em Curitiba tem um campeonato salarial, revisão e tal. Essa ideia de você padronizar muito lá antes os teus relatórios. Muito mais as tuas informações. Isso aqui é simplesmente que vai aparecer aqui o teu cadastro. Não vai aparecer mais nada que seja diferente. Entendeu, pessoal? Mais dúvidas? Vamos lá. Deixei. Eu tenho outra forma de BI de gerar, o BI aqui, gerar por eventos. Então eu vou saber data do andamento, da agenda, do cumprimento. Data do andamento. Quais meus eventos cadastrados? Mesma coisa, 1.900. Vamos lá, só para a gente gerar, vai dar muito mais. Agora estou fazendo por evento, então é quantidade de eventos, não é quantidade de processos. Mas ele vai me mostrar quantos eventos eu gerei. Então eu vou ter aqui, minha controladoria aqui está. Tem os eventos. Aqui, ó. São 566 eventos. Então, falar, dentro deste processo, quais eventos eu tenho? Aí você vai saber que, por exemplo, o autor aqui, vou pegar o autor, por aqui. Por aqui para cima o autor. Ó, então eu tenho esses processos que é o autor. Neste processo aqui, tem um processo em cadastro, de número. Aí neste processo dele,
teve captura, teve extração, teve... Você vai saber o que você trabalhou naquele período dos processos. Então, esse é um outro tipo de relatório, não é? Relatório por evento. Se você cobra, às vezes, por ato, se você cobra por quantidade de evento, que saber o que está trabalhando, renegociar um contrato, você pode tirar um relatório aqui. Aí, ó. Aí, Fábio, esse mês a gente trabalhou, ó, fizemos 55 prazos, fizemos 200 e poucas audiências, você vai ter. Mas tudo vai depender da tua tabela de eventos lá. Uma coisa está amarrada à outra, né? Da mesma forma que você vai conseguir gerar um BI do pedido. Mesma coisa. Eu quero todos os pedidos que eu tenho. Eu vou fazer a mesma lógica do evento. Só que da data, eu vou puxar ali, são o quê? 159 pedidos. Então, eu poderia fazer a mesma coisa. Eu quero o meu autor, eu quero o meu processo, e agora eu quero meus processos, agora eu quero minha matéria, e eu quero meu pedido. E abro toda, tá? Então, ó, do Adriano, do Alex, desse processo trabalhista, tem todos esses pedidos. Bom, então, acabou que você vai poder tirar, saber qual é o maior pedido que tem no meu escritório. Ah, tenho muitos processos com aquele pedido. Naquela cidade, então, naquela função, porque eles têm alterável, tem vários campos assim. Tranquilo? E além desses relatórios processuais, relatórios financeiros que você tem, lá no Contas a Pagar e a Receber, você também vai ter aqui relatórios que você vai ter os mesmos filtros aqui dentro para gerar um relatório. O que eu tenho a receber? Que está aberto, que está vencendo hoje. Então, a lógica é a mesma. Opa, aqui, receber, gerar. Ele vai gerar um relatório para você. Então, você monta um relatório que você tem a receber. Horários mensais, o quanto vai receber. Esse é um layout que a gente tem aqui que você pode pôr. Ou então, você tem o BI do financeiro, que você vai gerar um filtro do mês que você está para os últimos 12 meses, da data de vencimento. Quando você gerar, ele vai abrir um BI financeiro para você, que é muito semelhante. Isso aqui você trabalha com campos do financeiro. Que grupo, receita, que conta, que mês que é, que nome e assim por diante. Você vai trabalhando também. Alvará, honorários consulta, honorários. Então você tem toda a estrutura. Então a estrutura é a mesma, a lógica de trabalhar é a mesma que muda. Se você está no financeiro, você vai ter campos, nomenclatura financeira. Está no processual, está na agenda. Então não tem como fugir. Mas a ideia é você pensar muito no que você precisa. Quais são os relatórios que eu quero? Ah, eu quero um relatório assim. Ah, mas aonde eu cadastro isso para tirar esse relatório? Ah, eu cadastro o envolvido, eu cadastro a conta, eu cadastro o valor da causa, então isso agora eu posso montar. Mas depois que eu montei o layout do relatório, como que eu quero gerar ele? Normal? Ou quero ordene por valor da causa, ou mostre uma destaque o nome de alguém, ou me destaque, traga primeiro daquela cidade. Então você tem que pensar toda essa regra que você está usando aqui. Tá? Porque quanto mais você cadastrar os dados básicos, mais fácil vai ser ter o relatório. Mais fácil vai ser gerar esse seu relatório, certo? Então você vai ter essa forma de você trabalhar dentro do sistema. Ok? Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida aí que não... Alguma particularidade dentro do sistema que vocês queiram ver, que vocês queiram mudar? Tirei as dúvidas aí, acho que de todos. O principal que eu sempre passo em gerador de relatórios, o que é? Você tem que entender a lógica do sistema. Tem que entender como funciona. Como que eu entro aqui na impressora, o que eu posso fazer aqui dentro. Não tenha medo de criar um relatório novo e mudar e aumentar e colocar aqui outros campos que eu coloque. Sempre seguindo a regra da sigla e da tabela. Se eu estou no processo, é PRO na detalhe. Se eu estou no subdetalhe 2, subdetalhe 3, e assim por diante, vai colocando os campos. Tá?
Quanto mais você cadastrar, mais fácil vai ser você encontrar, porque você vai entender os campos onde você cadastra para você puxar para cá. Ah, eu quero colocar o grupo de trabalho, eu quero colocar o assunto e assim por diante. Né? E aí você vai poder fazer. Terminou o teu layout, saiu, beleza. O que eu posso melhorar? Melhorar filtros, melhorar seleção, melhorar ordenação, somatória, criar novos campos, como mudar a fonte da banda, mudar a cor dos campos. Então você vai conseguir montar um relatório bem específico para depois você fazer o quê? Ou enviar, ou gerar no dia a dia, ou enviar por e-mail e assim por diante, certo? Então você vai ter essa regra dentro do sistema. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Chegando aí nos minutos finais e alguma questão que não ficou clara? Vamos lá, pessoal, dúvidas? Agora chegando no final de ano, querer tirar relatórios tanto financeiros como de processual, quantos processos eu tirei, quantos processos entraram novos esse ano, como que está a minha vida assim dentro do escritório, é importante, né? Mas o importante é ter essa lógica aí de você mexer no relatório. Então, quanto mais você mexer e mais cadastrar, mais você vai entender. E aí você pode montar relatórios que daqui a um tempo você vai ter uma quantidade de relatórios padrões com nomes específicos. Vai lá, relatório da editoria, vou gerar. Relatório de final de ano, relatório para cliente trabalhista, relatório para cliente civil. Você pode criar tudo aqui dentro. Ou você pode ter relatório trabalhista, é só a área trabalhista trabalha. Relatório civil, relatório tributário, relatório da auditoria, quem cuida. Então você vai ter essa regra dentro do sistema para você visualizar. Tá? Dúvidas, pessoal? Chegando ao final aí, vamos. Mais uma dúvida ali, chegou. E mais uma dúvida. Então, essa é a grande ideia aí da gente conseguir montar. Vamos lá. Acho que a pessoa quer saber do BI ali, né? Algumas dúvidas do BI. O Anônimo, nosso amigo ali. Vamos lá. Sim. Então, veja só. O BI é uma forma de você... Não tenho todos os campos do CPJ no BI, mas eu tenho formas de extrair algumas informações. Dentro do BI, você vai poder gerar por processo, por evento ou por pedidos. Quando eu seleciono por pedido, por processos, eu vou saber o que deu de entrada no meu CPJ de 1900 até hoje. Aí você vai ter alguns cubos que você pode criar ou que já existem, que foram criados pelo escritório, ou o padrão da Preâmbulo, que é o estatístico. Dentro desse cubo estatístico, ele vai trazer para você alguns campos de dimensões e os campos de métricas que tem a quantidade, o valor da causa, o valor estimado, o valor do resultado. E aqui dentro você vai poder cruzar as informações, como quais são os processos do meu cliente. Tem por cliente. Eu quero saber esses 15. Ele vai gerar uma planilha, uma listagem que você pode exportar para o Excel. Mas eu quero desses meus clientes, eu quero que separe por matéria. Aí eu poderia colocar matéria aqui. Aí ele já separou por matéria. Mas eu quero agora analisar os processos só de um cliente específico. Pode clicar no X, quando você clica na setinha e falar, eu quero só desse cliente. E assim você vai trabalhando. Vamos lá, tem mais perguntas? Você vai... Um relatório do BI? Então vamos lá. Como que eu crio do novo?
eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos e quando eu gero, antes de gerar o gerando cubo, eu vou clicar em novo. Deseja criar um novo cubo? Sim. Copiar o layout. Aqui nos relatórios do BI, eu posso começar sempre do zero, que são menos campos. Mas se você clicar assim, você vai fazer uma cópia como do relatório, né? E aí você vai abrir aqui, ó, campos, dimensões. Aí você tá lá, eu quero advogado, tudo que é dimensão vai passar para cá, ó. Eu quero a data da entrada, eu quero meu cliente, vai passando para o lado direito. Eu quero o número do processo, a matéria, o juiz de status, é pondo os campos que você quer. Se você quiser colocar todos, pode pôr. Agora, nas métricas, você vai pôr aqui, ó, um único pelo menos com valor, ó. AFI, o que que é? É arquivo ficha incidente, para mostrar a quantidade. Eu poderia colocar aqui um campo de valor. Ah, vou pôr pelo menos o valor da causa. Quando eu avançar, eu poder mudar aqui, quantidade, certo? Avançar. E aqui eu vou pôr aqui, treinamento, avanço. Aí ele vai puxar aqui agora. Então ele puxou. Ó, montei. Com menos coisa, puxou aqui, certo? Então tá ali, ó, 43. Ah, eu quero por cliente. Não, cliente. Eu quero saber o número do processo. Eu quero saber a matéria. Eu quero saber qual advogado está cuidando. Se eu clicar aqui, ele já montou uma planilha para você. Certo? Então assim que você vai conseguir montar. Tá? Então você vai adicionar ali as dimensões como eu fiz ali. Devolver. Puxando sempre para o lado direito. Tá? Vamos lá. Mais uma dúvida aqui, vamos ver. A montagem do... Franciele, né? A montagem do cubo. Então vamos lá. Fecho aqui. Se eu gerar dois do início um BI e pôr aqui, gerar. Quando eu posso gerar ou posso clicar novo. Quando eu clicar novo, vai criar. Criar um novo cubo? Sim. Copiar o layout posicionado? Sim ou não? Eu digo sempre não, porque eu sempre começo do zero. Que cubo é diferente de relatório. Tem funções que tem ali, né? Tá? Então você vai puxar para o lado direito. Tudo de novo, os campos e as métricas aqui. Advogado, autor, cliente, data de entrada. Aí eu poderia colocar... Vou dar uma dica aqui, ó. Vou pôr duas datas de entrada aqui nesse aqui, ó. Aí eu ponho matéria, ponho o número do processo. E aqui eu vou pôr o campo aqui. Quando eu avançar aqui agora, ó, ele deu erro. Duas dimensões iguais, ó. Eu pego uma, eu deixo como data, e a outra eu dimensiono como aqui, ó. Como mês e a outra como ano. Aí vamos avançar aqui, vamos pôr aqui um teste, nome. Quando eu avançar aqui, ficou 43. Ah, quantos processos eu tenho? Que entrou do meu cliente, dos meus clientes no ano e no mês. Porque quando eu coloquei a data, eu dimensionei ele, me separe, agora me organize mês, ano, dia, posso que semana e assim você vai conseguir gerar. Ó, no 2017, ele entrou, já montou uma planilha rápida dos processos aí, quantidade por mês que entrou. Pronto. Então já tem essas fases. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Vamos ver mais uma nova ali.
Vamos abrir o cubo de novo aqui. Vamos ver aqui, 16. Franciele, métrica é sempre um campo com valor ou pode ser um campo texto? Veja, é sempre com valor mesmo para mostrar. Também que você tem ali quantidade e tal, ele sempre vai ser quantidade, sabe? Tem até quantidade de tramitação que pode mostrar, mas sempre vai ser valor mesmo. Ou valor mesmo monetário, ou valor a quantidade mesmo, 10, 12, 15 processos, assim por diante. Que daí, conforme esse valor que você cruzar nas duas dimensões, ele vai dizer quanto é de cada dimensão, certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Vamos lá. Bom, pessoal, essa era a parte de entender a lógica dos relatórios, da conexão, né? Eu agradeço aí a presença de todos aí que assistiram, que perguntaram. Agradeço aí a ajuda da Thaís aí, que sempre ajuda a gente na conexão aí. Isso é uma forma de passar a lógica, tirar algumas dúvidas aí, um tempo rápido aí, para a gente poder te ajudar no dia a dia. O cliente, o pessoal que trabalha com CPJ, também todo mundo, tá? Obrigado aí pela atenção de vocês e aguardo vocês nas próximas conexões, tá ok? Grande abraço a todos aí. Boa semana.